Bem-vindos aí, todos aí ao nosso encontro 1 da nossa disciplina de conversão de unidades e administração de medicamentos. Então, eu sou o professor Wilson, vou estar com vocês aí nessa jornada, nessas 3 aulas que estaremos juntos aí. E muitos de vocês, né, já foram meus alunos aí em outras disciplinas. Quem mais já foi? Usem o chat, usem aí o microfone. Né? Eu lembro do nome das duas. A Bruna, não sei se é a mesma Bruna que já tive em uma outra disciplina. Mas bem-vindos aí todos a esse nosso encontro, a essa nossa aula. E peço desculpas aí pelo atraso, pelo transtorno, mas o sinal, a conexão aqui foi caindo e não estava conseguindo entrar e nem colocar o material. Mas que bom que agora deu certo e que a gente está aí junto. Coloquem aí no chat ou usem o microfone. Fala para mim que curso é o seu. Beleza? Fala para mim qual curso, né, que você está aí fazendo, cursando, e que está aí, que tem a ver com essa conversão de unidades aí e a nossa administração de medicamentos. Qual o seu curso? Tem a farmácia, legal. Maiara também. Bruna também. Marina, show de bola. E é isso mesmo, né? Como farmacêutico, eu falo aqui, essencial a gente saber unidades básicas de medidas, tanto de massa quanto de volume, como converter essas medidas, né, que está aí no nosso dia a dia profissional, dentro da nossa necessidade, vamos dizer assim. E o nosso objetivo é, né, que trabalhando com essas conversões, trabalhando com essas necessidades, a gente consiga levar um produto, que no nosso caso é o medicamento, com segurança para aqueles que vão administrar, utilizar, né? Seja em ambiente ambulatorial, seja em ambiente hospitalar, seja em drogaria, seja até na própria casa da gente. Às vezes como um chazinho, mas a gente está administrando uma substância que vai ter atividade biológica no nosso corpo, né? Então, nós vamos trabalhar aí, né, a conversão de unidades, e aí a gente precisa entender que o cálculo matemático é um pré-requisito nosso. Quando a gente fala em conversão de unidades, eu tenho que entender que 80 miligramas é diferente de 0,8 miligramas, né? Que nessa escala decimal eu posso salvar ou eu posso matar alguém, né? Baseado aí numa dosagem incorreta do medicamento. Então, a gente, como profissional aí farmacêutico, né, que a gente está aí pontuando, seja na farmácia magistral, drogaria, seja em casa, junto com os nossos familiares, para a gente poder fazer a administração correta, muitas das vezes, então, bem resumida, o que a gente vai ver nessa nossa disciplina? Esses princípios básicos, reforçar essa matemática básica, que é essencial para a gente, em termos de conversão de unidades, em termos de medidas de unidades, seja de massa, seja de volume, e como que a gente aplica ela à nossa profissão farmacêutica, né? É uma disciplina que também, por exemplo, tem no técnico de enfermagem, porque a enfermagem também faz e necessita dessas conversões de unidades, né? E, de uma forma geral, várias outras áreas precisam saber conversão de unidades, a princípio, para aquela
aquele processo ou aquele dia a dia profissional que ele vai estar aderindo, trabalhando e correlacionando ali. Interfaces importantes. Por mais que a gente vá trabalhar com algum princípio matemático básico, a gente precisa saber interpretar. Porque muitas das vezes, para a gente preparar um medicamento, para a gente manipular, para a gente dispensar, para a gente poder orientar sobre um determinado medicamento, a gente precisa interpretar a prescrição, a bula, a ordem de serviço, né, que seja o manual de um equipamento. Então, a gente precisa ler, interpretar, e muitas das vezes nós vamos precisar também fazer o que a gente chama um laudo, né? Eu preciso informar ou deixar uma passagem de turno, né? Ou preciso registrar em um livro de ocorrência ou um livro de processo, um manual da qualidade, onde que tem ali um registro da qualidade. Então, eu tenho que tanto saber ler, interpretar, como também escrever de forma clara, objetiva, mas de certa forma até científica, dentro do ponto de vista que a gente precisa passar a informação com clareza, objetividade e dentro desses objetivos que a gente falou, que é a segurança para quem vai utilizar aquele medicamento, né? Matemática básica. Não tenham medo, beleza? Pelo contrário, confie no seu potencial. Muita gente, quando fala que vai entrar às contas, vai precisar da matemática, fica aí já com medo. Não. O primeiro passo é você desbloquear esse seu medo. Desbloquear esse princípio que vem lá do ensino fundamental, que os professores te deixaram com medo de achar que você não consegue. Você consegue sim, beleza? E a melhor maneira que a gente tem de aprender um pouco de matemática é fazer exercício. Faça exercício, repita o exercício, refaça o exercício, busque novos exercícios. É a forma melhor que a gente tem de praticar, de correlacionar, de entender o processo matemático que a gente precisa aplicar. Ok? Então, nós vamos precisar, sim, né, conversões de unidades, sejam de mesma grandeza, unidades de massa, quilograma, grama, miligrama, micrograma, nanograma. São mesmas grandezas, grandezas de massa. Grandezas de volume, quilolitro, litro, mililitro, microlitro, nanolitro. Então, mesmas grandezas baseadas em volume. E existe uma fórmula, né, que é a da densidade, que é uma fórmula fantástica que ela te permite correlacionar massa em volume e volume em massa. Ou seja, grandezas, né, diferentes. Grandeza de massa em grandeza de volume e grandeza de volume em grandeza de massa. Por isso, a fórmula da densidade, massa sobre volume, que nós vamos ter a possibilidade de trabalhar aqui, é uma das fórmulas mais fantásticas, matemáticas, químicas e físicas que existe aí na natureza para a gente. Em termos profissionais, então, salva a nossa vida nessas conversões de unidades, quando a gente tem aí grandezas ou medidas diferentes. Outra coisa que vai ser fundamental para a gente, quando a gente fala aqui de conversão de unidades, regra de 3, básica, né? Então, correlacionar mesma unidade embaixo de mesma unidade. Uma delas vai ser o fator que eu vou procurar. Então, regra de 3, fundamental no aspecto da conversão de unidades. Cálculos de equações, equação do primeiro grau, né?
aquela onde que a gente procura o valor de x, é a maior proporção que a gente tem, nem é a equação do segundo grau, né? É a gente resolver, basicamente, de forma clara, objetiva e científica, aquela equação do primeiro grau que a gente tem ali. E a gente precisa, já que a gente precisa escrever um relatório, né, apontar algum dado, nada melhor do que muitas das vezes a gente interpretar e também colocar os dados em referência exponencial, aquela notação científica, né? Porque às vezes ali eu escrevo, ao invés de escrever 0,0000009, eu vou escrever 9 vezes 10 a menos 9. Então, melhora até na estética do documento que você está escrevendo. E muitas das vezes pode ser que a gente pegue um documento que esteja com um dado matemático de concentração relacionado com a expressão da potência de 10, com a notação científica. Então, matematicamente falando, extremamente importante para a gente também, né, relembrar, treinar a notação científica, seja de números decimais, seja de números inteiros, né? Um fica com a potência negativa e o outro fica com a potência positiva. E a gente precisa, pessoal, ter esse comprometimento, ter disciplina, né? Não é disciplina no nome da disciplina, mas é disciplina no ponto de eu preciso me educar para que eu possa estudar em horário certo, para que eu possa EAD. O que a gente tem de flexibilidade? Você tem que adequar o seu estudo a um melhor horário para você. O horário da Marina pode ser diferente do horário que a Maiara vai estar estudando, que é diferente do horário da Bruna, que está estudando. Mas aí o que acontece? O importante é que vocês, mesmo que de forma individual, tenha a disciplina de entender qual o melhor horário que vocês precisam estudar. E dedicar. Beleza? Por isso que eu coloco aqui que essa interface de se comprometer e ter essa disciplina vai fazer aí toda a diferença para vocês, no caminhar de vocês, e isso ajuda até depois para o próprio mercado de trabalho, né? Então, até numa seleção de estágio ou numa seleção de emprego, você chegar lá e falar: eu tinha comprometimento e disciplina, eu sabia administrar o meu horário de estudo. Você ganha pontos, beleza? Você ganha pontos por ser sua. Então, o que a gente vai ver hoje? Para a gente poder começar essa nossa aula, que determinadas para a trilha de estudo de vocês, né? Que a Lívia ou que a Júlia pontuou, né? Que vocês precisavam já ler ou prontamente, depois da nossa aula, já ler na trilha de vocês. Nós vamos ver aqui o Sistema Internacional de Medidas, todo mundo, né? Quando eu falo todo mundo, significa global mesmo, né? O mundo todo, em termos de expressar unidades, tem que falar da mesma forma. 1 quilo no Brasil é 1 quilo no Japão, né? Tem que ter unidades de medidas que, da forma que eu escrevo no Brasil, o mundo inteiro interpreta da mesma forma. Da mesma forma que unidades de medidas que o pessoal vai descrever ou vai enviar em um documento para vocês, por exemplo, matéria-prima importada, é referente a uma medida ou uma unidade que você consegue interpretar. Algumas vezes o que você vai precisar é apenas converter, mas ela precisa ser clara, objetiva e com uma linguagem internacional. Então, é onde que a gente fala que é o Sistema Internacional de Medidas. Qual é o objetivo dele?
padronizar. Todo mundo precisa falar da mesma forma. Beleza? Para todo mundo é interpretado a mesma unidade. E aí nós vamos ver aqui, ó, algumas medidas farmacêuticas e algumas medidas usuais. Na vida toda nossa, a gente trabalha com medida. Um copo de leite para fazer o bolo. Não temos isso? Né? Uma dúzia é uma unidade de medida. Né? São 12 unidades de ovos ali, é uma unidade de medida. Né? O ali de mineiro. É logo ali de mineiro. Para nós mineiros, a gente entende que não é tão perto assim, né? Mas é uma medida usual do mineiro para poder dizer uma distância, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí medidas padronizadas com a linguagem internacional e no dia a dia a gente tem as nossas medidas, as nossas unidades usuais, corriqueiras do nosso dia a dia. Me deem exemplo de unidades de medidas que vocês trabalham ou usam em casa. Me deem exemplos aí de unidades de medidas que vocês trabalham ou usam, né, de forma usual em casa. Quem me ajuda? Podem usar o microfone, podem usar o chat. Não me deixem aqui sozinho. Bruna, Marina, Maiara, Sara. Produto de limpeza, isso mesmo, né? Geralmente tem lá, coloque 2 tampinhas em 1 litro de água, né? Mais ou menos assim, né? O arroz, nós vamos no supermercado e compramos ele no quilo, né? Fazer receitas, né? Tem lá quantos ovos, quanto de farinha de trigo, quanto de fermento, né? Aquela velha pitada de sal, né? Assim ou não? Né? Para fazer as receitas, legal. Isso mesmo, né? E se der tempo, nós vamos ver aqui a unidade de medida, né? De temperatura, onde que para nós no Brasil é muito comum a leitura em graus Celsius, mas como unidade de medida internacional existe muito a medida de temperatura Kelvin. Kelvin não é graus Kelvin, é só Kelvin. Celsius é graus Celsius, ok? Mas Kelvin é só temperatura Kelvin. E aí, eu posso comprar um equipamento que ele vem apenas com a leitura em Kelvin. Então, como que eu vou transformar graus Celsius em Kelvin? Né? Relembrando aí um pouquinho da física no ensino médio, vamos dizer assim. Finalizou a nossa aula. Finalizou o estudo da trilha. Fez os exercícios. Né? O que vai acontecer? Se você voltar nessa atividade e nesse slide, competências e habilidades, e você responder afirmativamente que você entendeu esses conceitos aqui, significa que você está apto a ir para frente. Se você ainda não sentir firmeza, reassista a aula, releia a trilha, beleza? Refaça os exercícios e depois volte e faça novamente a sua avaliação, a sua autoavaliação. Então, primeiro passo, saber
quais são as medidas usuais do Sistema Internacional de Medidas, né? E reconhecer a conversão de unidades usuais do nosso dia a dia e que tem a ver com a nossa aplicação profissional no dia a dia, né? E compreender as conversões de temperatura Kelvin em graus Celsius e graus Celsius em Kelvin. Então, esse é o nosso primeiro propósito. Recapitulando, beleza? Sistema Internacional de Unidades, SI, ou de medidas. O mundo todo precisa falar da mesma forma. Aquilo que eu uso para medir no Brasil tem que ser no mundo todo. Aquilo que o mundo todo utiliza para poder fazer medida, eu tenho que entender que isso também, para mim, é importante. Então, existe, igual a gente tem a língua inglesa, né, que é basicamente a língua mundial, global, todo mundo que fala inglês se dá bem em qualquer lugar. Em termos de unidades de medidas, qual que eu vou usar? Use aquela que está no Sistema Internacional de Unidades, porque ela vai ser igual em qualquer parte do mundo. Ok? Então, no Brasil, quem é o órgão que regulamenta o sistema de medidas no Brasil? O Inmetro. Beleza? Então, existe o sistema internacional e existe o sistema nacional de medidas, que é o Inmetro. Ok? E para a gente, dentro da área farmacêutica, existe ainda uma outra padronização, que são as unidades usuais farmacêuticas. E aí é dado, em especial, pela farmacopeia americana, né? A chamada faculdade USP, que a gente tem no Brasil, não. Beleza? Mas é um instituto, como se fosse aí um instituto, como se fosse um Inmetro no Brasil, a USP nos Estados Unidos, e que ela corrobora os farmacêuticos, utilizados aí na prática farmacêutica. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Até aqui, dúvidas? Desculpa, alguém tentou falar e eu não ouvi. Beleza. Então, olha só. Não é decoreba, porque isso daqui eu posso consultar saber onde consultar. O que é mais importante é eu saber que existe uma medida que eu tenho que falar da mesma a padronização global, a padronização mundial. Então, coloquei aí a tabelinha. Vocês precisam decorar essa tabela? Não, porque vocês, em termos profissionais, podem simplesmente consultar ela. Pode digitá-la no Google, né? Tabela com Sistema Internacional de Medidas. Pum! Vai vir um tantão. Achar que tem a mesma informação. Ela só vai vir ali com um layout diferente, né? Mas então, de tanto usar ou de tanto praticar, acaba ficando consolidado. E aí você acaba sabendo de cor qual que é essa unidade internacional que você vai utilizar. Mas você está começando a trabalhar, está começando a escrever um relatório, está começando a ler um determinado manual, está começando a escrever um POP, um relatório. Ficou com dúvida?
pesquise, né? Qual é a melhor unidade dentro do sistema internacional. Então, ó, comprimento, o metro. Massa, quilograma. Tempo, segundos. Intensidade de corrente elétrica, em ampere. A temperatura, Kelvin. Quantidade de matéria, que é a quantidade química de matéria. Lembrando, eu vou no supermercado, compro arroz no quilo. Compro refrigerante no litro. A química estuda a matéria. Qual é a unidade de quantidade de matéria química? Número de mols, ou mol. Então, ó, por isso que quantidade de matéria aqui, mol, né? Onde que o número de mol, vou colocar inclusive aqui no chat, ó, eu posso escrever ele de duas formas. Número de mol é a minha massa dividido pela minha massa molar, ou o número de mols é a minha concentração molar vezes o volume em litros. Mas isso é a quantidade de matéria, né? Já que na química é a ciência que estuda a matéria, como que eu quantifico a matéria? Eu quantifico a matéria baseado em número de mol. Intensidade luminosa é a unidade de candela. Para nós, no Brasil, no nosso dia a dia farmacêutico, qual é dessas unidades internacionais as que a gente mais precisa no nosso dia a dia profissional? Sem dúvida nenhuma, unidade de massa, quilograma. E eu preciso convertê-las em grama, miligrama, micrograma, nanograma. Unidade de tempo. Lembrar que 1 hora, não é isso? São 60 minutos. E é 3.600 segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Eu preciso correlacionar todo esse prazo, todo esse tempo. Porque, às vezes, meu equipamento pode vir com o display em segundos, em minutos ou horas. Como que eu vou ajustar a agitação, o tempo de aquecimento, né, no meu equipamento, né? O outro, temperatura. Vários processos de produção de medicamentos, de produção de soluções de uso farmacêutico ou químico, eu preciso aquecer, eu preciso solubilizar com aquecimento. Então, eu preciso ter ali um termômetro medindo a minha temperatura, né? Então, ou um equipamento para poder fazer essa unidade de medida, se ele já tem ali, né, o seu sistema de aquecimento acoplado. Para nós, no Brasil, usual a temperatura graus Celsius. Mas o equipamento eu posso ter comprado importado e o display dele só me mostra em Kelvin. Como que eu vou ver isso no display do meu equipamento, né? E unidade ou quantidade de matéria, que é o número de mol. Também essencial, também necessário dentro da nossa área aí farmacêutica. Então, como eu falei, eu tenho a unidade central ou a principal, mas eu preciso saber as correlações dela. Então, ó, eu tenho quilograma, quanto que vale em grama, quanto que vale em micrograma, miligrama, e a gente está na era da nanotecnologia, quanto que vale em nanograma. Então, essas unidades centrais, obrigatoriamente, a gente precisa lembrar. Ou faz aquela escalinha, né, que a gente aprende lá no ensino fundamental, ou vamos direto aqui, ó, ao assunto. Quilograma para grama, multiplico por 1.000. Grama para miligrama, multiplico por 1.000. Miligrama para micrograma,
multiplico por 1000. Micrograma para nanograma, multiplico por 1000. É a escala decimal que a gente tem. Micro, mili, quilo, né? As principais, né? Eu tenho que saber as principais. Por exemplo, quilograma para grama, para miligrama, para micrograma e para nanograma. A cada uma dessas eu multiplico por 1000, se é para da maior para menor. Se é nanograma para micrograma, divido por 1000. Micrograma para miligrama, andando à esquerda, divide por 1000. Grama para quilograma, divide por 1000. O mesmo eu tenho quilolitro para litro, microlitro e nanolitro. Se eu ando da esquerda para a direita, em cada uma delas eu multiplico por 1000. Se eu volto da direita para a esquerda, do pequeno para o grande, eu já vou dividir por 1000. Se eu quero, então, grama para micrograma, se eu multiplicar por 1000, eu chego em miligrama, e aí eu multiplico por 1000 de novo, para eu chegar em micrograma. Então, eu sabendo mais ou menos essa já escala métrica inicial, já consigo resolver qualquer uma dessas que são mais usuais no nosso dia a dia. Até aqui, pessoal, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Me ajudem. Beleza, Marina. E aqui lembrando, ó, nós estamos na era do nanograma, do nanômetro, do nanolitro. Nós estamos na era nanotecnológica. Então, se eu tenho aqui, ó, 1 grama e eu quero em nanograma, eu vou multiplicar por 1000, eu chego em miligrama, multiplico por 1000, chego em micrograma, e multiplico por 1000, eu chego em nanograma. Ou seja, são 9 casas decimais. Então, é 10 a nona. Né? E se eu quero o contrário, é 0,0, na nona casa eu tenho 1. 1 vezes 10 a menos 9. Vamos dizer assim, porque eu pego, ó, 1 e divido por 1000, eu chego em micrograma, divido por 1000, eu chego em miligrama, divido por 1000, eu chego em grama. Né? Então, colocar essa tabelinha, como se diz aí, numa visão, todo dia você chega e vê. Lembrando que essas aí são as centrais. Por 1000, se eu quero ir da esquerda para a direita, ou eu vou dividir por 1000, se eu quero sair da direita para a esquerda. Né? O grande para o pequeno, multiplico. O pequeno para o grande, eu divido por 1000. Primeiro exercício. Bora lá. Eu mostrei aquela tabelinha, falei que a gente não precisa saber, mas a gente pode consultar, né? E aí, mais uma vez, o Sistema Internacional de Unidades de Medidas, ele é importante para a padronização. Todo mundo falar a mesma linguagem de medidas. Qual dessas aí são unidades SI? Podem usar o chat, podem usar o microfone.
Então, muitos equipamentos e instrumentos utilizam medidas SI, né? Mas, em alguns casos específicos, são necessários converter para outras unidades de medidas, de mesma correlação. Matematicamente expressam o mesmo valor. Apenas a forma de visualizar que é diferente. Quem me ajuda aqui? Tem aí a nossa unidade internacional. Qualquer coisa, voltem no slide lá daquele da tabelinha. No material aí de vocês. Qual é a nossa unidade de distância, de comprimento no SI? Nossa unidade de comprimento, metros. Nossa unidade de medida, eu não lembro lá qual que foi a outra que estava, mas estava de tempo, segundos. E a unidade de massa em quilograma. Então, a melhor resposta aí, ó, Maiara já nos ajudou, ajudou a Marina aí, Marina, né? Unidade de comprimento, de distância, é 1 metro. Unidade de massa, de peso, quilograma. E a unidade de tempo é segundos. Então, a melhor resposta é a letra A. Isso, a letra A, marcadinha aí pra gente. Uma questão importante quando a gente fala de conversão de unidades, de medidas, né, matemáticas de unidades, é o arredondamento de unidades, né? E aí eu tenho um spoiler aí do lado, leiam ele primeiro e depois tentem fazer o exercício. Como que é depois da vírgula? Como que eu vou fazer o arredondamento? Se ele vai para mais ou se ele permanece o mesmo valor da casa anterior, né? Para eu arredondar em uma ou duas casas decimais. Então, leiam primeiro o meu spoiler, tentem fazer o exercício e eu espero as possibilidades de vocês. Ó, a Bruna já deu uma dica. Confirmam a Bruna ou alguém vai para alguma outra alternativa? Ó, a Maiara foi para D. Vamos repensar um pouquinho, Maiara. Lê de novo o spoiler que está aí. A Bruna foi junto com a Maiara. Na primeira, né, alternativa da Maiara. A Marina acha que é a B. E aí, quem me ajuda? Olha só, o que o spoiler está dizendo para a gente? Eu vou pegar a última casa depois da vírgula. Se a última casa depois da vírgula for maior ou igual a 5, a anterior eu aumento uma casa. Então, ó, 8 não é maior do que 5. Então, o 7, que é a casa anterior, vai aumentar uma casa. Então, ele vai pegar aqui para poder escrever.
Olha só o que está acontecendo. Eu tenho a última casa é 8, depois da vírgula. Se é maior ou igual a 5, a anterior a ela eu arredondo para uma unidade a mais. Então eu vou para 5,48. Se eu quiser utilizar duas casas decimais. Se eu quero só uma casa depois da vírgula, pego novamente o último número, é o 8. Opa, o 8 é maior ou igual a 5. Então, a casa anterior, eu aumento uma casa. Então, o arredondamento para uma casa depois da vírgula ficaria letra A, 5,5. Fez sentido? Todas as vezes que o meu número último que eu estou analisando for 5 ou maior do que 5, o anterior a ele eu aumento uma unidade para fazer o arredondamento. Até aqui, dúvidas? Maiara, que estava aí com várias alternativas, a primeira você tinha colocado A e depois você veio mudando, mas entendeu por que é A? Marina, entendeu por que é A? Tinha colocado B? E a Bruna já tinha, acho que, colocado A. Isso. Dúvidas até aqui? Me ajudem, se dúvidas. Qualquer coisa a gente faz outro. Beleza. Então, reforçando, é um 5,5. Vou colocar mais um exercício aqui. Beleza? Vou colocar aqui no chat. Vamos arredondar para uma casa desse vírgula 234. Vou colocar aqui 235. 2,235. Como que fica o seu arredondamento em uma casa decimal? 2,235. Como que fica o seu arredondamento em uma casa decimal? Uma casa depois da vírgula. Vamos repensar um pouquinho, Bruna. O spoiler que eu dei na outra questão, 5 ou maior do que 5, o número anterior eu aumento uma casa, uma unidade. Se o número for menor do que 5, eu mantenho o número anterior. Eu não aumento e nem diminuo. Ele é mantido. Então, o spoiler agora é de 1 a 4. Ok? Eu mantenho o número anterior. Saiu mantendo aí, mas é mantenho, tá? Faltou o N aí, o H, perdão, na hora que eu digitei aqui. E aí, como que ficaria? A Maiara 2,2, show de bola. Então, olha só. Se o meu número é, vou escrever aqui de novo, 2,235.
O último número depois da vírgula é o 5. 5 ou maior do que 5, o anterior eu aumento uma casa. Então, ele vai para 2,24. O 3 vai para 4, porque aqui a última casa é 5. Agora eu tenho 4. Se é menor do que 5, o número anterior é mantido. Ele nem é diminuído e nem é aumentado. Então, ele vai ficar 2,2. Então, ele fica 2,2. Moral da história: 5 ou maior do que 5, o número anterior eu aumento uma unidade. Menor do que 5, o número anterior ele é mantido. Ele não é aumentado ou diminuído. Até aqui, dúvidas? Beleza, Bruna. Beleza. Então a gente chegou agora, olha só, unidades de medidas de massa. Mesma grandeza que é massa. Aquilo que a gente falou, quilograma vezes 1.000, eu chego em grama. Grama vezes 1.000, eu chego em miligrama. Miligrama vezes 1.000, eu chego em micrograma. Micrograma vezes 1.000, eu chego em nanograma. Nanograma dividido por 1.000, eu chego em micrograma. Micrograma dividido por 1.000, eu chego em miligrama. Miligrama dividido por 1.000, eu chego em grama. Grama dividido por 1.000, eu chego em quilograma. Então, é usual, numa indústria farmacêutica, numa indústria de alimentos, numa farmácia de manipulação, né, eu ter uma balança, né? Até o supermercado, né, quando a gente vai comprar, tem uma balança lá. E aí a gente tem as balanças que têm maior precisão, que são as chamadas balanças analíticas. Ou seja, ela tem um maior número de casas decimais para aumentar a precisão da minha medida. Então, eu tenho aqui uma balança analítica, onde que o display dela mostra 0, ou seja, em gramas, antes da vírgula, o número inteiro. E depois da vírgula, as casas da precisão. As casas depois da vírgula. Casas depois da vírgula. A ordem de produção mandou pesar 35 miligramas. Como que eu vejo isso no display da balança? Para que eu possa pesar corretamente. Como que eu vou colocar e vou ver isso no display da balança? A balança mede em gramas. Eu preciso pesar 35 miligramas. Como que eu vejo isso no display da minha balança? Use o spoiler lá em cima, se necessário. Como que eu vejo isso na minha balança? Como que eu converto miligrama para grama para eu ver o display da minha balança?
Ó, a Bruna já deu um spoiler. Confirmam com a Bruna ou pensam diferente? Show de bola. Maiara também confirmou com a Bruna. Exatamente. Se eu tenho aqui em miligrama 35 miligramas, se eu dividir por 1.000, eu vou encontrar 0,035. Tem um último caso zero aqui, porque ela mostra 4 casas depois da vírgula, gramas. 0,0350 gramas. Alternativa C. Perfeito. Todo mundo já pode pedir estágio aí, ó, na farmácia de manipulação, né? Mais um exercício agora. Mesmas unidades, mas agora de volume, né? Quilolitro para litro, multiplico por 1.000. Litro vezes 1.000, eu chego em mililitro. Mililitro vezes 1.000, eu chego em microlitro. Microlitro vezes 1.000, eu chego em nanolitro. Nanolitro dividido por 1.000, eu chego em microlitros. Microlitros dividido por 1.000, eu chego em mililitro. Mililitro dividido por 1.000, eu chego em litro. E litro dividido por 1.000, eu chego em quilolitro. Uma dica importante, e leve isso sempre para a sua vida analítica, principalmente a nossa farmacêutica, né? Tá aí, ó, dica importante. 1 ml, 1 mililitro é igual a 1.000 microlitros. Ó, 1 mililitro vezes 1.000, eu chego em microlitros. Guardem isso. 1 mililitro é igual a 1.000 microlitros. E é muito comum na nossa área farmacêutica, laboratório de análises clínicas que trabalha com pequenas quantidades, a gente ter que pipetar ou utilizar micropipetadores. Eu vou trabalhar com pequenas quantidades de volume. Então, eu vou trabalhar com microdosagens. 100 microlitros, 500 microlitros, 1.000 microlitros, né? Então, eu utilizo um micropipetador. E aí, como que ficaria? Quantas unidades eu preciso pipetar para eu ter essa unidade que eu preciso, que é 2 ml? Ó, a Bruna já deu um spoiler, Marina também, Maiara também, e todas corretíssimas? Exatamente. Ó. Se 1 mililitro é 1.000 microlitros, 2 mililitros, que é o dobro, é 2.000 microlitros. De 3, ou eu posso ir pela razão lógica. Né? 1 mililitro é 1.000 microlitros. Né? Ó. 1 mililitro é 1.000 microlitros. Se eu tenho 2 mililitros, isso me corresponde a X microlitros. Se eu dobrei também. Posso resolver pensar nisso. Se eu dobrei, é 2.000 microlitros. Cada pipetagem é 500 microlitros. 500 mais 500
1.000. Se eu quero 2.000, é isso vezes 2. Então, é 2 vezes 2, 4. Posso ir pela lógica. Ou eu vou pela regra de 3. Cada uma medida, eu estou levando 500 microlitros. Quantas medidas eu vou precisar para eu levar 2.000 microlitros? Nosso X é igual a 4. Alternativa C, perfeitamente como vocês colocaram. Então, muitos dos exercícios podem ser resolvidos baseados na proporção ou razão matemática, beleza? Ou eles podem ser resolvidos baseados em uma simples regra de 3. Qual que você usa? Aquele que você se sentir mais confiável. Aquele que para você, opa, não tenho dúvida que é assim. Isso que é o importante. Beleza? Até aqui, pessoal, dúvidas? Nunca esqueçam disso. 1 mililitro é igual a 1.000 microlitros. A vida nossa analítica profissional requer isso daí, e através disso daí eu consigo resolver várias outras medidas. Até aqui, dúvidas? Show de bola, Marina. Quem mais? Bruna Maiara também. Vocês estão craques, estão acertando todas. Como a gente falou, no laboratório, na nossa vida profissional, eu posso encontrar 2 tipos de balanças para que eu possa fazer a minha medida de massa, né? A balança analítica é aquela que tem maior número de casas decimais, ou seja, ela tem maior precisão, né? Quanto maior o número de casas, significa que maior precisão eu tenho, né? E eu tenho aquela balança que eu chamo de balança semi-analítica, ou seja, eu tenho 1 ou 2 casas depois da vírgula, ok? Aí eu tenho uma menor precisão, né? Aí eu chamo ela de balança semi-analítica. E para eu fazer medidas de volume, eu tenho as vidrarias calibradas, aferidas, né? Então eu tenho balão volumétrico para uma única medida que ele é calibrado, ou de 25, ou de 50, ou de 100. Eu tenho aqui, ó, uma marquinha. Eu tenho aqui, ó, uma marquinha nele, que é exatamente a medida onde que eu vou olhar. Se o meu líquido é claro, a minha medida tem que ser tangente. Se o meu líquido é escuro, eu vou olhar pelo que eu vejo superior, ok? Porque aí eu não consigo ver a tensão superficial do líquido com o vidro, né? Tenho a pipeta volumétrica, também uma única medida calibrada. E para menor precisão e ter medidas aproximadas, eu posso ter a pipeta graduada ou a proveta graduada, né? E para titulações, eu posso estar utilizando a bureta. Então, medidas com precisão. Eu vou utilizar equipamentos volumétricos, aqueles que são calibrados para um único volume, né? Esses equipamentos eu não posso nem colocar para secar em estufa de secagem. Ele tem que secar a temperatura ambiente, porque a temperatura descalibra o seu volume, ok? Então, equipamentos volumétricos, calibrados em uma única medida, devem ser lavados e higienizados ali, por exemplo, com álcool 70, mas nunca seco em estufa, ok?
E medidas aproximadas, geralmente eu tenho os equipamentos graduados, né? A pipeta graduada, a proveta graduada, a bureta graduada, beleza? Aí eu tenho medidas aproximadas. Não é mais medidas precisas como eu tenho nos volumétricos. Para pequenas quantidades, eu tenho o micropipetador. Micropipetador. Eu coloco a ponteira, coloco dentro do líquido. Vou até o primeiro nível. Solto. Ele vai encher a ponteira. Vou lá e descarrego. Eu aperto o primeiro e o segundo nível. Agora, ele tem dois níveis, um primeiro e um segundo. Para eu encher, eu vou até o primeiro. Solto, ele enche. Para esvaziar, eu vou no primeiro e no segundo para esvaziar toda a minha ponteira. Nunca deixo o micropipetador na horizontal. Mesmo sem usar, ele sempre precisa estar na vertical. E mesmo para usar, sempre a 90 graus. Se eu fizer assim ou assim, eu já estou tendo um erro de medida. Eu tenho sempre que colocar em 90 graus. Nunca, mesmo em repouso, nunca deixar em horizontal. Isso valoriza. Tenho aí uma indicação de um vídeo para vocês assistirem, né? Ao final da nossa aula, assistam, que é exatamente essa técnica, como fazer a micropipetagem, né? É uma aulinha prática aí para vocês de como fazer a micropipetagem e os cuidados que tem que se ter com o micropipetador. Então, isso é essencial para a gente. Quando a gente vai fazer medida de volume, se o meu líquido é claro ou pouco colorido, eu tenho a minha unidade medida e eu tenho a tensão superficial, líquido com vidro. Ele forma o que eu chamo menisco, que é como se fosse uma bolha. Quando o meu líquido é claro ou pouco colorido, eu tenho que olhar o menisco pela posição inferior. É como se eu passasse um pouquinho, mas não é, ok? Não estou passando, é por causa da tensão superficial. Quando o meu líquido é escuro, por exemplo, aqui a solução de mercúrio, permanganato de potássio, eu não vejo essa tensão tocar na minha unidade de medida que eu estou analisando. Aí é como se eu fosse olhar o menisco superior. Líquido claro ou pouco colorido. Eu olho a borda inferior da bolha. Líquido escuro. Eu olho a borda superior da bolha. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? E existem outras vidrarias dentro de um laboratório químico, farmacêutico, que ela não é para fazer medida de volume nenhum. Ela não tem aproximação e nem precisão, ok? Então, é Becker, Erlenmeyer, frascos, eles são apenas para transferência ou guardar volumes. Ele não é para você fazer a medida de volume. Então, atenção, vidrarias que não são aproximadas e que não são calibradas para precisão são apenas para transferência ou fazer a reação. Ela nunca pode ser utilizada para fazer medidas dos volumes. Em relação ao que a gente viu aqui das unidades de massa, das unidades de volume, dúvidas?
Dúvidas ou tranquilo? E aí a gente chega agora, então, na unidade de medida de temperatura. Então, aqui agora a gente utiliza geralmente um instrumento que é o termômetro, né? Pode ser aquele termômetro que a gente usa em casa, que a gente compra em farmácia, que antes ele era de mercúrio. E aí, engraçado, né? Trágico, porém cômico. Olha aqui para vocês verem, né? Vocês são novas, talvez vocês não vão lembrar disso. Mas quando existe, se você tivesse lido a gaveta, ele estava olhando a temperatura que estava o ambiente, né? De onde que ele estava guardado. E aí o que acontecia? A mãe ou a avó ficava lá, ó, batendo o braço, até pulando para o termômetro abaixar, né? Ele não vai abaixar, ele está lendo a temperatura do ambiente, ele está em equilíbrio com o ambiente. Pergunta à mãe de vocês, à avó de vocês, se ela já ficou lá baixando, né? Batendo o termômetro, né? Para ver se ele baixava a temperatura, né? Trágico, mas porém cômico. Como o mercúrio ele é tóxico, extremamente tóxico, esse termômetro de mercúrio foi proibido. Então, hoje em dia, mesmo quando a gente vai comprar na farmácia, já é um termômetro que usa termopar. Ele já é digital e usa um termopar, né? Então, é colocado aí debaixo do braço, em uma área de produção farmacêutica, em uma área de produção de alimentos, né? É necessário eu ter lá o termohigrômetro. Ele analisa tanto a temperatura quanto a umidade daquela área, porque é uma área mais controlada. Você está produzindo medicamento. Então é preciso controlar a temperatura e controlar a umidade, né? Que eu estou produzindo aquele alimento ou que eu estou produzindo aquele medicamento. E aí, mais uma vez, eu falo, para nós no Brasil, é comum utilizar a escala graus Celsius. Eu tenho que colocar aquela bolinha de graus C de Celsius. Só que muitos equipamentos importados utilizam a padronização internacional do sistema de medidas. E aí ele vem com a temperatura em Kelvin. Então é necessário, ó, se guardar essa daqui, ó, a gente sabe fazer qualquer uma delas. Temperatura em graus Celsius. Para eu passar para Kelvin, Kelvin é igual a temperatura graus Celsius mais 273. Não tentei marcar aqui e ela que me marcou. Então, guardem exatamente essa daqui. Ó. Temperatura eu tenho em graus Celsius, eu quero transformar em Kelvin. Kelvin é graus Celsius mais 273. Matou. Existe a demonstração matemática dessa fórmula? Existe. Tem importância para a gente fazer demonstração de fórmula? De maneira alguma. Basta a gente aplicar. A temperatura Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Se eu tenho em Kelvin e quero achar em graus Celsius, é só fazer a matemática ao contrário. Ó. Passo 273 para lá. Então, a temperatura Celsius é a Kelvin menos 273. Então, ó, se eu souber essa daqui, ó, eu sei transformar em Kelvin e sei transformar em graus Celsius, basta aplicar a matemática. Até aqui, dúvidas? Façam para mim, por favor,
do oxigênio. Depois, em casa, vocês façam o fenol e o pentano. Mas faça para mim, por favor, do oxigênio. Nós temos aqui, na escala graus Celsius, a temperatura de fusão e de ebulição do oxigênio. Quanto que seria em Kelvin? Aí, atenção, só o sinalzinho matemático, né? Do oxigênio, ó, temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Ponto de fusão do oxigênio, menos 218. Mais 273, deu positivo 54,60. Ponto de ebulição do oxigênio, menos 183. Mais 273, deu positivo 90 Kelvin. Até aqui, dúvidas? Então, temperatura Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Aplicou a matemática, acabou sem erro. Essa daí para a gente poder finalizar. Aí é um exemplo real, né? A estufa que foi comprada no laboratório só mostra o display em Kelvin. Para o crescimento bacteriano, a gente precisa 37 graus Celsius. Como que eu vejo isso no display da estufa? Show de bola, vocês estão craques, ó, acertando todas, não é isso? Então, a gente tem que a temperatura Kelvin é igual à temperatura graus Celsius mais 273. Quer dizer que o Kelvin aqui vai ser igual a 37 mais 273. A temperatura em Kelvin aqui é igual a 310 Kelvin. Não tem graus. Kelvin não tem graus. Só Kelvin. Show de bola? Até aqui, pessoal. Dúvidas? Tranquilo? Obrigado, pessoal. Show de bola a participação. Nota 1000 que vocês fizeram os exercícios, acertaram, né? E colaboraram aí para a aula. Foi o ponto melhor da nossa aula, sem dúvida nenhuma. Gratidão aí pela participação de cada um de vocês. Beleza? Boa noite. Grande abraço a todos. Bom descanso. E a gente se vê aí no nosso encontro 2 daqui uns dias. Grande abraço. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Ei, Lívia, boa noite. Boa noite. Boa noite.